Tem entendimento, né? Glória a Deus, né? Do 25 até o 34 nós vamos ler. Amém? Amém. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que o alicerce do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar. Matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele, conseguindo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Isso até aqui. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Podemos sentar. Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que Paulo e Silas chegou nessa cidade, e ali tinha uma moça que ela era adivinha. Ela trabalhava para uns homens, né? O nome dela era Lídia. E Paulo e Silas oraram por essa mulher, e ela foi liberta. Só para vocês entenderem o porquê que eles estavam naquela prisão. Aleluia, louvado seja Deus, né? A conversão de Lídia e do carcereiro, porque pode ver que foram duas almas que eles ganharam naquele dia. Glória a Jesus, aleluia. E Paulo e Silas orando por aquela mulher, e ela sendo liberta, o que lhes aconteceu? Aconteceu que foi como se fosse um erro, e aí lhe pegaram Paulo e Silas e lançaram eles na prisão. Quero dizer que o certo hoje é errado, e o errado é certo. Aleluia. Por que aqueles homens lançaram Paulo e Silas naquela prisão? Porque aquela mulher trabalhava para eles. Ela trabalhava como adivinha. Então chegava o povo naquela cidade, e ela vinha, é como se fosse um cigano lendo a mão daquele povo e falando sobre a vida daquele povo. E Paulo e Silas, vendo que aquilo não estava enquadrado dentro da palavra de Deus. Olha, vê aí, você faz algo, está acontecendo muito disso. Está acontecendo muito disso, né? Porque o servo de Deus, ele está ali servindo a Deus, buscando a Deus, mas parece que ele está em todo o tempo errado. Enquanto que o mundo lá fora pode fazer o que for, ele não é perseguido. Mas o crente em si, ele é perseguido. Tanto é que não vem da nossa época agora, mas vem da época em que Jesus estava também pregando no povoado. Mandaram prender Jesus e soltar Barrabás. E Jesus, sem nenhum pecado ali, foi crucificado também. Seria diferente com Paulo e Silas? Não, irmãos. Não seria diferente com Paulo e Silas. E às vezes nós mesmos estamos aprisionados em algum tipo de prisão, de alguma cadeia. Nós também precisamos de uma libertação. Aleluia. Quando vamos orar: Senhor, me liberta, Senhor. Me liberta daquilo que eu não sei, mas talvez alguém já viu em mim. Senhor, me liberta. Né? Às vezes é uma enfermidade
enfermidade, às vezes é uma perseguição, às vezes é algo que você não consegue expressar para ninguém, mas está ali. Aleluia. Então a nossa oração vem por perdão, vem por libertação. E Paulo e Silas ali dentro daquela prisão começaram a orar, começaram a louvar. E diz que veio um grande terremoto que abalou o cárcere e as portas se abriram. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, Lucas 1:37, para Deus não existe nada impossível. Aleluia. Quando Pedro também estava preso, o povo na casa orava. E ele foi solto. E chegou ali, o povo estava orando. Nossa, Pedro, o que tu está fazendo aqui? O povo orou e Deus fez. Eu não sei a situação em que você está vivendo nesse momento. Qual é a situação que você vive, né? Se é uma situação de algo espiritual, de algo que alguém tem te perseguido, de algo que está impedindo de você receber algo da parte do Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas que nessa noite, a palavra, ela não veio só para mim, ela veio para todos nós. Aleluia, glória a Deus. E que nessa noite nós possamos ser libertos daquilo que talvez nós não saibamos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E que quando o carcereiro viu aquelas portas tudo abertas, ele falou, se os presos fugiram todos, ele ficou com medo, ele falou, o rei de Roma vai mandar me matar. Ele vai mandar me matar. E Paulo falou para ele, fique em paz, fica quieto. Aleluia, estamos todos aqui. As portas se abriram, mas ninguém dali saiu. E o carcereiro perguntou, o que eu devo fazer para aceitar esse Jesus? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque é dessa maneira nós cremos. A Bíblia também diz que a nossa casa vai servir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque a nossa casa, ela é fruto da minha, ela é fruto da tua oração. Aleluia. A Bíblia diz que a minha oração, ela alcança até a 5ª geração. Aleluia. Então eu posso não estar mais aqui, mas com certeza na 5ª geração alguém lá vai se converter por causa do meu legado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É dessa maneira. Ah, mas eu não estou vendo nada hoje, eu quero para agora, eu quero agora. Não sabemos, irmãos. Não sabemos. Aleluia. Às vezes você pode estar passando uma situação que ali você não vê nenhuma saída no final daquele túnel, mas no final do túnel a saída é você. Aleluia. Porque onde começar o problema é onde começa a solução. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O problema começou. Se ele começou, já tem solução. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja o que for que você colocou na mão do Senhor, pode ter certeza de uma coisa, você vai receber. Aleluia. Ah, mas só foi na vida de Paulo. Ah, mas só foi na vida de Silas. Não, irmãos, não foi. Aleluia, Jesus. É na minha e na sua vida que está aqui nessa noite. Deus não está falando com pessoas ausentes. Ele está falando com pessoas que estão presentes na mão glória a Deus. Neste lugar. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós sabemos que Paulo e Silas foram presos por causa de uma libertação. Aleluia. Você hoje pode estar sendo acusado de algo que você também não fez. E as pessoas estão te perseguindo por isso. É uma cadeia espiritual. Aleluia. Aleluia. Mas não há nada que Deus não derrube por terra. Aleluia, Jesus. Não existe nada que o Senhor não derrube por terra. Porque Ele é Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E se Deus levantou você, Deus levantou a mim.
através das nossas vidas, Deus está fazendo algo. Através de mim, através de você. Aleluia. Às vezes uma palavra para Deus fazer alguma coisa. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. E aquele carcereiro aceitou Jesus e toda a sua casa foi liberta. Aleluia. Toda aquela casa foi liberta. A Bíblia não relata, mas acredito que Paulo e Silas seguiram viagem. Eu creio que até para Roma, né? Então a gente vê que é uma história muito gostosa de falar, de pregar, né? Eles estavam ali, eu me lembro muito bem que eu era dos Vencedores por Cristo nessa época, e nós fizemos um teatro com esse tema da Bíblia e com esse louvor. Então aquilo que foi bom, aquilo que marcou a gente não esquece. Aí nós estávamos todos acorrentados. Eu lembro que eu era a moça, né, que era aqui adivinhava, né, que quando Paulo colocou a mão sobre a minha cabeça ali no teatro, eu caí, mas eu fui liberta naquela hora. Foi uma peça muito linda mesmo. E eu me lembro até hoje. E se um dia for para fazer essa peça, eu ainda me lembro os detalhes. Né? A moça foi liberta e o carcereiro aceitou Jesus. Então, se você der 100 panfletos, 2 pessoas aceitam Jesus, olha, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Né? Deus, ele não está à procura das pessoas. Vamos supor, Satanás, ele não está preocupado com quem está lá fora, não. Ele está preocupado comigo, com o pastor, com você. É conosco que ele está preocupado. Por quê? Porque ele sabe que Deus vai fazer sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Né? E que nessa noite que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus fale mais aos vossos corações, né? E eu passo a oportunidade ao pastor, que vai estar louvando. Logo em seguida nós vamos estar orando e entregando as bênçãos apostólicas para os irmãos, amém? E as palmas vão engrandecer o nome de Deus. Aleluia!